É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Alvimar, sou vice-presidente da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo e nesse dia de hoje eu quero aqui trazer uma iniciativa que nós hoje estamos propondo, que é o nosso primeiro podcast e focado para a Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo. Conosco hoje aqui o nosso presidente, Paulo Baraúna. Eu gostaria hoje de poder apresentá-lo aqui e começando com ele, perguntando para ele qual foi a sua trajetória, Paulo, para chegar aqui em Vitória. Oi, Alvimar, como é que vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente poder divulgar a nossa Câmara Portuguesa nesse podcast, esse primeiro podcast, que eu acho que é importante para que a gente esclareça os nossos associados e todas as pessoas interessadas em participar da nossa Câmara. A minha trajetória para Vitória é uma trajetória longa, né? Eu vim com a minha família e a minha família voltou para Portugal e eu fiquei no Brasil, né? Na época apaixonado por uma capixaba e casei aqui em Vitória. E aí constituí família e evidentemente me constituí a minha empresa também em 1986. Por consequência, tem 38 anos que eu virei capixaba. Um capixaba legitimamente capixaba. Nós queremos aqui hoje, Paulo, dar uma visão geral da Câmara Portuguesa hoje aqui no Espírito Santo e eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão e descrevesse um pouco da nossa visão, da nossa missão aqui dentro do Estado do Espírito Santo. Bom, Alvimar, assim, nós vivemos num mundo globalizado e um mundo que interage diretamente, seja na parte econômica, seja na parte social, seja na parte profissional. Então, assim, tem todo o sentido haver uma relação de Brasil com Portugal. Nós temos aqui no Brasil várias câmaras em vários estados e, evidentemente, que essa relação de Brasil e Portugal é uma relação antiga, né? Uma relação que hoje está quase se invertendo, né? Acho que o pai passa a ser o Brasil e o filho passa a ser Portugal, né? Pelo tamanho, pelo dinamismo da economia, enfim, pelo número de pessoas. O Brasil com 200 e tantos milhões de habitantes e Portugal com 10 milhões. Então, acho que tem todo o sentido essa mudança de relação. Mas, evidentemente, Portugal tem um outro atrativo, que é a entrada para a Europa, não é? Portugal é a entrada para a Europa. Nós estamos ali na Península Ibérica, entrada do oceano para a Europa. E o Brasil tem todo o interesse em grandes exportações e o Espírito Santo pela sua logística, pela sua posição geográfica no Brasil, nós temos uma posição extremamente extraordinária. Nós estamos a 1.200 quilômetros hoje de 60% do PIB brasileiro e próximo das maiores cidades do Brasil. Então o Espírito Santo tem uma posição realmente e está se transformando num hub de logística e obviamente o comércio exterior é uma das nuances do nosso Estado, né? Com a quantidade de portos que nós estamos fazendo agora, o Estado está sendo desenvolvido nesse aspecto, então tem todo o sentido a gente ter uma Câmara Portuguesa aqui e outras câmaras também, mas a Câmara Portuguesa novamente pela conexão que Portugal e Brasil têm. Pegando isso que você está falando, Paulo, é importante para que todos que estão nos assistindo nesse momento entender um pouco, pegando naquilo que você falou, o que você pode nos falar sobre a questão quais os principais objetivos e metas hoje da Câmara Portuguesa hoje para o Espírito Santo em 2024? Acho que é uma continuidade um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu acho que a gente tem que conectar as pessoas, conectando pessoas nós conectamos negócios, conectando negócios nós fluímos com a economia do nosso Estado e de Portugal. Tem um outro adendo interessante, o Espírito Santo é um Estado, até a sua configuração muito, muito parecida a Portugal, né? E um Estado também, um Estado pequeno, como são a maioria dos países da Europa, né? Então tem uma grande conexão com Portugal do aspecto de origens, obviamente, mas também do aspecto de negócios. Nós temos, como um Estado pequeno, como é o caso, volto a citar a maior parte dos países da Europa,
nós temos negócios, produções pequenas, produções como o nosso café, por exemplo, o café do Espírito Santo, que tem pequenas produções, mas produções com um valor agregado muito alto, ou seja, são produções que têm cafés que são cafés especiais, como por exemplo tem em Portugal alguns azeites especiais, tem a cortiça, tem outras produções que são pequenas produções, mas exatamente por isso acabam tendo um valor muito bem agregado e um valor bastante alto. Então acho que nesse aspecto de comércio exterior, o Espírito Santo tem muito a ver com Portugal e com a Europa. Nisso que você falou, Paulo, é interessante também que nós portugueses, fomos os colonizadores do Estado do Espírito Santo, mas nós sabemos também que queremos trazer algo diferente, né, para esse momento que nós estamos atravessando, mundialmente falando. E uma das coisas que eu gostaria que você falasse para a gente aqui hoje, qual é a sua ideia, o que você vê, qual é o maior valor hoje que a Câmara busca para proporcionar para os seus associados hoje entre o Estado do Espírito Santo e Portugal? Bom, assim, acho que conexão hoje, nos dias de hoje, com as novas tecnologias e pós-pandemia, né? A pandemia acelerou muito esse novo modus operandi da sociedade, né? Acho que a sociedade vinha numa mudança grande, sociedade mundial, e a pandemia ela acelerou muito isso. E então, assim, as conexões, o network de troca de informações, ele tornou-se cada vez mais necessário para os negócios e até familiarmente, né? Então, acho que o grande papel da Câmara é exatamente isso. Nós temos câmaras em mais de 20 países no mundo, então isso significa uma rede extraordinária de network e de informações. Então, acho que esse é o grande papel da Câmara. Paulo, você pode nos contar aí um caso que, de repente, pode ter realizado aquilo que ele precisava? Tem vários casos, Alvimar, assim, especificamente um fica difícil, mas eu acho que tem vários casos, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área de negócios mesmo, em que a Câmara é procurada e o objetivo da Câmara, como eu disse há pouco, é fazer exatamente essas conexões, né? Então, isso já existiram vários, a gente é procurado frequentemente, né? Até porque hoje, com as crises que existem financeiras, as crises econômicas dos países, seja da Europa, seja do Brasil, mas ultimamente, infelizmente, no Brasil, nós tivemos muitos brasileiros que se interessaram por morar em Portugal. Então, a Câmara sempre tem essa possibilidade de ajudar as pessoas que têm esses interesses. A gente falando um pouco sobre o contexto histórico e político hoje que nós estamos vivendo, Paulo, você poderia destacar algum momento histórico que a gente pode falar aqui para quem está nos ouvindo nesse momento? Bom, histórico e político são tantos momentos que fica até difícil escolher um, né? Nós vivemos num mundo complexo do ponto de vista, inclusive, de sociedade. Hoje vivemos, inclusive, uma divisão política enorme no mundo inteiro, não é um problema de Brasil. Então, assim, e isso, obviamente, faz com que as pessoas oscilem os lugares que querem morar e oscilem as oportunidades que tenham. Então, assim, o mundo hoje é um mundo bem complexo e fica difícil eu acho que cada época que passa são épocas diferentes, mas eu considero que a época atual talvez seja a época mais difícil que nós vivemos desde a Idade Moderna, porque ela envolve novas tecnologias, inovação, estamos falando agora de inteligência artificial, coisa que a gente fala nem sem saber direito o que é que isso quer dizer, o que é que significa para a sociedade. Então, acho que nós vivemos um momento bem complexo, bem interessante e que a gente precisa ter muita serenidade para ultrapassá-lo. Você agora há pouco falou para a gente aqui que Portugal é a porta de entrada para a Europa. Como é que você vê aí esse fortalecimento dessa conexão entre Portugal e o Espírito Santo? Como eu falei há pouco, assim, pela tipologia de negócios que nós temos no Espírito Santo e pela tipologia de negócios que a Europa tem por serem pequenos países, né? Portugal também é um pequeno país, tem Holanda, tem vários países que são muito pequenos, né? Se você pensar que a Europa ocidental é menor que o Brasil, nós estamos falando em um local
com vários mercados diferentes, como aqui também o Brasil, que tem vários estados. Nós temos 27 estados também. Se a gente for fazer uma comparação, se o Brasil não fosse um país único e fossem vários países, seria mais ou menos como a Europa é hoje. Então essa conexão é muito grande e também do ponto de vista, evidentemente, de origens, né? Nós temos aqui uma colônia italiana enorme, temos uma colônia portuguesa inicialmente grande, temos colônia japonesa, temos colônia alemã. Então, sim, tem as próprias origens do desenvolvimento do Brasil, tem muita conexão com a Europa. Então, eu vejo isso de uma forma muito natural. É um pouco, a gente aqui pode ser um pouquinho tendencioso, mas por sermos portugueses, mas como é que você vê, qual a estratégia que você vê aí hoje que nós podemos adotar para aqueles que estão nos ouvindo aí, para que realmente Portugal seja a porta de entrada para a Europa? Bom, a Câmara, evidentemente, hoje, tudo o que nós fazemos tem que ser baseado em informações, dados e informações, né? Hoje não se faz nada sem dados e informações no mundo moderno que nós vivemos e cada vez um mundo mais conectado, né? Assim, nós hoje vivemos conectados 24 horas com esse aparelhinho que já grudou na nossa mão, chamado celular. Né? Isso aí, a gente já acorda, a gente só não toma banho com ele, porque senão ele quebra, né? Mas só falta isso, o resto a gente faz tudo. Então, assim, e a Câmara, obviamente, é mais eu chamaria um hub, né? A Câmara é mais um local onde as pessoas podem ter dados e informações. Então, esse é o grande papel de instituições como a Câmara Portuguesa. Você falando nisso, Paulo, a gente vê que realmente o mundo está totalmente conectado, mas você teria alguma oportunidade que você poderia citar aqui que seria importante para, e sendo um empresário da área da construção, o que você poderia dizer aqui em termos de oportunidades entre Portugal e o Espírito Santo na área que você vive? Olha, existem imensas oportunidades, tá? Por exemplo, o Brasil é um país que, do ponto de vista de infraestrutura, está engatinhando, enquanto a Europa hoje tem uma infraestrutura completa, belíssima, né? Uma crise na Europa é totalmente diferente de uma crise no Brasil, porque na Europa você tem saneamento básico para 100% da população, você tem estradas, tem ferrovias, tem aeroportos, enfim. No Brasil não temos nada disso. Se você pensar que no Brasil você tem quase metade da população, 100 milhões de habitantes, sem esgoto tratado, você tem 30 milhões de brasileiros sem água potável, isso sem entrar no problema das estradas e das ferrovias e dos portos. Então, assim, nós temos um mundo a oferecer de investimentos para os grandes fundos europeus e para Portugal, para as empresas portuguesas. Portugal tem empresas portuguesas muito boas de construção civil, da parte da engenharia. Portugal já foi referência em engenharia de pontes e barragens há muitos anos. Então, nós temos uma história da engenharia muito, muito interessante. Então, acho que, neste caso, o Espírito Santo tem muito a oferecer em termos de investimentos na minha área especificamente, que é a área de infraestrutura. Bom, nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de colocar aqui algumas questões para a gente fechar. Em termos das suas perspectivas pessoais e de investimento, Paulo, como empresário e presidente da Câmara Portuguesa de Negócios hoje do Espírito Santo, quais são as suas perspectivas e desafios que você hoje vê para que tudo isso, com esse momento que nós estamos vivendo, e para os próximos anos? Como é que você vê isso? Bom, assim, eu volto a dizer, hoje a gente precisa ter muita cautela, a gente precisa se munir de muitos dados e de muitas informações, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer país do mundo. Nós vivemos um momento delicado, temos inclusive um problema geopolítico hoje de guerra, né? Em alguns locais desse nosso pequeno mundo, né? Pequeno grande mundo. E isso influencia hoje, um problema na Ucrânia influencia o mundo inteiro, né? Um problema em Israel influencia o mundo inteiro, exatamente pela essa conexão que nós temos entre todos os países do ponto de vista de commodities, de petróleo, de gás, enfim, de energia de um modo geral, de alimentos, né?
Então, eu acho que oportunidades existem muitas. O Brasil tem uma qualidade empresarial enorme pelas grandes dificuldades que nós estamos acostumados a passar, que o europeu não tem tanto esses percalços, e isso traz uma visão diferente do empresário brasileiro. Então, sim, eu acho que existem oportunidades em todo lugar, não é? É muito difícil a gente personalizar uma determinada oportunidade, como eu falei há pouco da infraestrutura aqui no Espírito Santo. Mas eu acho que volta a reforçar o grande papel da Câmara Portuguesa e de instituições como a Câmara. Nós não vivemos hoje sem dados, sem informações, sem referências para que a gente possa dar os próximos passos. Então, convido a todos que quiserem se juntarem à nossa Câmara. Então, Paulo, fala um pouco para a gente aí, falando de você nesse momento, conta uma história aí interessante sua, dessa sua trajetória aqui no Espírito Santo, como português, e como é que você tem visto aí esses anos todos da sua vida aqui no Espírito Santo? Bom, as boas histórias eu não posso contar, mas vou contar alguma. Eu vim para o Brasil, na verdade, a primeira vez em 1975, pós-Revolução dos Cravos em Portugal. Meu pai era um empresário, na época pós-Revolução nós tivemos alguns problemas políticos em Portugal que fizeram com que vários empresários saíram do Brasil. E o meu pai foi um deles, e eu tinha então 15 anos quando vim para o Brasil. E o meu pai, aqui no Espírito Santo, fez a primeira urbanização de montanha chamada Parque das Hortênsias. Hoje é um condomínio grande, e quase todas as urbanizações que foram feitas na Pedra Azul, naquela região, copiaram a modelagem urbanística que o meu pai criou naquela época, em 1975. Então ali eu cheguei a viver na cidade de Domingos Martins, e era mais ou menos como um ET, não é? Porque Portugal, 1975, imagina Domingos Martins em 1975. Era uma rua de primeira. Quando você passava a segunda, você já tinha passado da cidade. Então, imagina, eu português, recém-chegado, né? Então era mais ou menos uma figura, a figura talvez mais conhecida da cidade. Era engraçado, fiz grandes amigos lá, foi um período realmente fantástico da minha vida, da minha infância, né? Minha infância, eu era um adolescente, né? E foi muito, muito interessante. Até hoje tenho grandes amigos lá em Domingos Martins, um local que eu realmente gosto muito e um local fantástico. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui conosco nessa tarde. E eu quero agradecer aqui a todos que seguiram até aqui com a gente e pedir a você que está acompanhando, este é o início de vários podcasts que nós vamos promover. Pedir a você que também aí que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal. Nós temos muita novidade pela frente. Vamos trazer muitas outras pessoas aqui para estarmos conversando e falar sobre um pouco daquilo que é viver dentro desse momento novo com Portugal e o Espírito Santo. Acompanhe a gente aí no Instagram, acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Visite também a nossa página ela está disponível, vai aparecer aí embaixo também, para que você possa estar acompanhando todos os detalhes que hoje a Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo vai trazer para você e te proporcionar. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e agradecimento por esse tempo, e siga-nos aí em todas as redes sociais, que nós vamos ter novidades para você nos próximos dias. Agradecer aqui também ao Paulo Baraúna por esse tempo, agradecer por aquilo que ele tem feito dentro da Câmara, como presidente da Câmara Portuguesa do Estado do Espírito Santo, e que você volte mais vezes aqui, Paulo, para a gente ter um bate-papo descontraído e contar mais novas novidades que possam vir aí pela frente. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Alvimar, e agradeço a todos que estejam participando e que assistam a esse podcast e que nos procurem. Nós estaremos à espera e estaremos aqui com informações. Um abraço a todos.